eu tinha que colocar o meu amigozinho Astênia só frescando com a minha cara. Mas enfim, vou deixar ele aí para não me sentir tão sozinho. É? Como é que vocês estão? Tudo bem? Samuca, como é que tá? Tudo bem aí? Beleza? No chat? Então, galera, hoje o WhatsApp aqui já tá cantando, mas hoje vai ser um programa mais rápido porque eu não vou passar muito tempo discutindo nem comentando as coisas com o Astênia, então vai ser bem mais rápido, apesar de que a gente vai ter, de que eu vou ter muita coisa para falar aqui no programa de hoje. Então, fazendo um resumo para vocês, a gente vai falar, aliás, eu vou falar um pouco dos playoffs que já estão acontecendo das ligas ao redor do mundo, as várias decisões de vagas já para os campeonatos que vão estar culminando nos mundiais do League of Legends. Vou falar do CBLOL, na final do CBLOL, que deu muito o que falar aí, deu muita polêmica aí por conta de várias e várias conversas que eu acho que vocês já tiveram contato. Eu vou falar também do nosso Rexar. Andaram tendo também várias reviravoltas aí no nosso campeonato, que inclusive já teve as suas partidas de quartas de finais. Eu vou falar um pouco delas, um pouco que eu sei, e falar da situação do campeonato. Então, vamos lá. Vou começar logo. Primeiro eu vou começar dando aquela passada nas ligas de LoL ao redor do mundo. A gente parou no último programa, as principais ligas estavam se encaminhando para os playoffs, ou seja, para as decisões já de seus campeões. Algumas já estavam decididas, outras estavam começando a se encaminhar. Então, deixa eu mudar já a nossa telinha aqui. Cadê o Astênio? O Astênio mudou. Capa. E vou mostrar a tela para vocês. Cadê a tela? Tela do nosso site de visualização que a gente sempre gosta de ver. Acompanhando não é o Spotify, é o Wikipedia. Cadê? O Spotify com as minhas músicas. As musiquinhas do Bronze Report. Tá aqui. Wikipedia para vocês. Como sempre, a gente começa pela Liga Americana. A Liga Americana que já teve as suas quartas de finais aqui. Esses dois jogos já aconteceram. Como também na Liga Europeia, já teve, na LCS Europeia, já tiveram as quartas de finais. E foram mais ou menos como a gente esperava, como a gente comentou aqui. Começando pelo jogo de domingo da Gravity contra Solo Mid, o time Solo Mid. Foi um jogo em que a Solo Mid venceu por 3-1, um jogo que a Solo Mid surpreendeu todo mundo, todos os analistas, porque pela primeira vez em 2, 3 anos, sei lá, de Solo Mid, eles inovaram. Eles inovaram porque o foco de uma hora para outra de toda a estratégia do time mudou. Não mais o mid laner, no caso de hoje, o Bjergsen, não mais ele era a chave principal, a peça principal do time. Não era ele que recebia os recursos para fazer jogadas, para ficar forte, para carregar o time. Não. Por incrível que pareça, quem recebeu isso foi o Darius, na top lane. Dos 4 jogos, 3 ele jogou de Olaf e 1 de Gnar, porque o Olaf foi banido. E toda a estratégia de jogo, desde as estratégias de lane swap, como a estratégia de dar gold a mais para ele, de freeze de lane, todas essas estratégias a Solo Mid conseguiu arquitetar para que o Darius crescesse no jogo e ficasse praticamente imparável, como é o Olaf. Inclusive, ele, se eu não me engano, foi no segundo jogo ou no terceiro, ele pegou um quadra kill. Então, foi incrível a nível de Solo Mid, não que tenha sido algo sensacional a nível de LoL, mas foi incrível o Solo Mid fazer uma mudança tão drástica nas quartas de finais e pior ainda, dá certo. Isso é bom para eles porque
as equipes, os seus adversários vão ter que imaginar algo a mais para se preparar, vão ter que estar preparados para potenciais 2 ou 3 carries e não somente dois, como era o Bjergsen e às vezes o Wild Turtle, quando ele conseguia jogar bem. Então, isso foi muito bom para o cenário americano. A Solomid pegou aquele gás que eles sempre pegam nas playoffs, apesar deles estarem bem mal, e conseguiu jogar em cima da Gravity, que até então era surpresa, por ter passado várias semanas como primeira colocada. E apesar de todo o esforço que o time da Gravity teve, que no tentar conter essas estratégias novas do Solomid, o time da Gravity não conseguiu segurar o que a Solomid estava jogando para eles. Então, o Move, o jungler coreano, que inclusive foi nomeado como o Hulk, né, que eles chamam o Hulk do Split, que é a revelação do Split na América do Norte, lá na Liga Americana. O Move teve partidas boas, mas ele não foi o suficiente para conter essa virada total do Solomid. Então, Solomid finalizou essa quarta de final de domingo, ganhando 3-1 de forma bem convincente. E, como todos os analistas esperam, a Solomid vai vir muito forte numa semifinal muito esperada, que é contra o Team Liquid, que é cotado para ser o finalista garantido. Vamos ver como é que vai ser esse jogo nas semifinais já esse fim de semana, que são as finais da LCS. Na outra semifinal foi o Team Pulse contra o Team Dignitas. E aqui foi uma disputa muito desigual. O Team Pulse conseguiu, com boas atuações do Gate e do Impact, que o Impact simplesmente destruiu a partida, pelo que foi comentado, com boas participações do Gate também, que está substituindo o Xiao Weixiao muito bem. Então, eles dominaram a partida e não teve nem como o seu adversário reagir. Então, foi uma partida onde o Dignitas não conseguiu se impor, impor seu estilo de jogo e não conseguiu fazer nada contra o Team Impulse, que levou fácil os 3-0. O Team Impulse passa já para a semifinal contra o CLG, que essa aqui vai ser uma semifinal onde as opiniões estão bem divididas, porque o CLG tem moças de estatísticas muito boas, mas é muito inconstante. Então, o povo está querendo imaginar o que vai sair dessa semifinal, e é uma semifinal também muito esperada, mas em que tudo pode acontecer. Então, está sendo esperado um 3-2 para qualquer um dos lados. Grande parte dessa disputa vai ser resolvida na top lane, em como esses times vão conseguir administrar essa rota do topo, com o Zion Sparta da CLG e o Impact se enfrentando lá. Vamos ver como é que esses times vão conseguir passar por isso. A gente já vai mudar aqui para a LCS Europa, que também foi mais ou menos parecido, vamos dizer assim, só que com extremos mais destacados do que a LCS americana. Primeiro jogo foi da H2K e o Giants, em que não teve nada que o Giants pudesse ser feito. A H2K se posicionou muito bem no mapa os 3 jogos. Cassim de novo destruiu, principalmente com o C All-Star. E o Ryu voltou a jogar muito bem, está na sua melhor forma durante esse ano, eu acho que posso dizer isso. Então o time da H2K está numa forma muito boa, talvez ainda chegando
na qualidade de Origin e Fnatic, mas ele já está numa qualidade muito boa e não deu nenhuma chance para o Giants. Na outra quarta de final foi a destruição da LCS. O UOL e Rocar fizeram 5 jogos muito bem disputados, vários teamfights completamente caóticas, outras maravilhosamente bem executadas, que no final das contas todo mundo achava que a Rocar não ia conseguir jogar bem. A Rocar jogou muito bem, pelo menos em 3 jogos, 3 ou 4 jogos jogou muito bem, mas a UOL conseguiu mostrar que mesmo depois de tantas dificuldades e tantas mudanças, eles ainda estão se mantendo no alto nível da LCS europeia e finalizaram a Rocar em 3-2 com uma grande composição de combo de Orianna, Inar e Alistar. Então foi muito bom os jogos, foi bem emocionante. As semifinais então da LCS europeia ficam com Fnatic e UOL. Todo mundo já dá a Fnatic como campeã, inclusive. Então não é esperada nenhuma surpresa, apesar de que os analistas europeus principalmente ressaltam alguns pontos trincados, vamos dizer assim, na armadura da Fnatic. Pontos esses que podem ser utilizados por um time como a UOL para surpreender a Fnatic. Mas todas as apostas estão na Fnatic. Na outra semifinal, a Origin contra a H2K, sim, é a semifinal mais disputada. A H2K, como eu disse, vem numa crescente muito boa, vem aperfeiçoando seu estilo de jogo, afinando suas jogadas, e pode chegar sim e aproveitar os pontos fracos da Origin, que geralmente são aquele early game que às vezes a Origin dorme e não consegue fazer nada. E a H2K pode ter uma vantagem impressionante e expressionante também, se ela conseguir aproveitar esse começo de jogo em cima da Origin. Porque vai dar um mid-game muito forte para os principais jogadores da H2K. Ryu, Cassim sempre fazendo as movimentações saindo da bot lane. Então vai ser o ponto principal dessa semifinal, vai ser como os dois times vão conseguir lidar com o início do jogo. Também, como falei, essas semifinais vão ser nesse fim de semana. Então, a partir de 1h da tarde, se eu não me engano, começam as europeias e logo em sequência tem a americana, um em cada dia, um no sábado e outro no domingo. Vamos agora para a Coreia, que não tem tanta surpresa ainda e não começou exatamente a fase final, mas é o seguinte, tá até aqui na outra telinha para vocês. O playoff coreano é nesse formato, tá? Esses times aqui são baseados na colocação da temporada regular. Então o primeiro round do chaveamento vai ser os dois mais abaixo. O vencedor vai jogar contra o CJ Entus, o vencedor joga contra a KT e o vencedor joga contra a SKT T1, certo? E daqui sai já a SKT, que já está garantida no Mundial, e daqui vai sair mais um participante, mais um coreano para o Mundial. Certo? Aqui na Wikipedia tem a data dos rounds, começa de 16, é o primeiro jogo. O primeiro jogo aqui deve ser contra Najin e Cool Tigers. Um jogo em que a Cool Tigers, eu acho, tem a vantagem pela sua consistência de jogos, mas a Najin pode surpreender porque ela também está vindo num crescimento muito bom. Então, quem tiver podendo acordar cedo para acompanhar esses jogos, vai ter com certeza jogos muito bons. Passa rápido pela coreana, porque ainda não aconteceu tanta coisa interessante. Pulando para a China,
esse é o bracket esculhambado chinês, que é a maior loucura lá desses playoffs, mas que já está muito encaminhado. Inclusive amanhã já tem, assim como está tendo toda semana, amanhã já tem o round 4, né? E a gente já pode ver aqui que a OMG passou da Masters 3-0, não foi nenhuma surpresa, a OMG sempre foi superior, só que a OMG perdeu para a VIT Game 3-1. VIT Game, por sua vez, perdeu da LGD por 3-1, e o que nos dá amanhã o round 4, as partidas de LGD contra Snake. Eu vejo vantagem para a LGD aqui, mas a Snake também tem um time que está bem forte. E a VIT Game, derrotada daqui do round 3, vai disputar contra a IG a partida para ver quem é que vai passar direito aqui e quem vai enfrentar quem nas semifinais. A EDG vai enfrentar o Lower Seed Round 4, que seria esse aqui. Ele vai enfrentar o vencedor entre VIT Game e IG. E a Cool Game, se eu não me engano esse é o nome, vai enfrentar o vencedor de LGD Snake. Os vencedores vão aqui para as finais. Tá? É durante essa semana, ó, termina dia 9 de agosto. Não, 9 de agosto foi a regional. Terminou dia 9 e aqui já começou depois. Tanto que está sendo agora, nesse fim de semana, deve terminar esses playoffs chineses. Já teremos decisão no próximo programa. Passando lá para outra, para a LMS, nós já havíamos falado no Bronze Report número 3 que a HQ já tinha passado, e passou realmente. Só que a LMS também tem um outro sistema de bracket, em que os derrotados, que não se classificaram, vão jogar um mini campeonato para decidir quem vai ficar em segundo, quem vai pegar a segunda vaga. Então aqui nós já vamos ter as semifinais do HKE Hong Kong Sports contra a Taipei e o Flash Wolves e o Flash Wolf contra o Midnight Sun Sports, tá? São jogos que começam hoje à noite e hoje de madrugada. Deve passar aqui na Twitch para todo mundo, também junto com a chinesa. E é um jogo amanhã, depois de amanhã e no fim de semana, certo? Então já vamos ter boas, grandes decisões aqui dessa liga também. Nas outras regiões a gente tem, eu já vou pular logo para o Japão, que a gente já tinha começado a falar em outro. Apesar da Ozone ter ganho a parte regular do split japonês, a Ozone e a Detonation se enfrentaram novamente para decidir quem iria pegar a vaga para o Mundial, e dessa vez deu Detonation. A Detonation FM é que vai ser a representante japonesa no wildcard europeu, se é pode-se dizer, se é que pode se chamar assim, wildcard 1, tá? Junto com o representante da Turquia, junto com o representante da CIA, exatamente esse aqui, que é o BKT, e eu esqueci os outros. Mas enfim, quando já tiverem todos resolvidos, eu acho que eles já estão resolvidos esse wildcard. Assim como o outro wildcard, que é o wildcard brasileiro, também está resolvido. Mas a gente vai no próximo programa falar do wildcard, dos wildcards, né? Então no Japão ficou Detonation, na CIA ficou o BKT, que também a gente já tinha falado, que era o favorito, esperado ganhar. Inclusive era esperado ganhar da Saigon Jokers, que é o time mais conhecido, mas BKT já vinha apresentando jogos bem melhores que a Saigon, então BKT ficou. E a última região que falta a gente conversar é o Brasil com o CBLOL. Vamos lá. CBLOL é um assunto muito delicado, porque mesmo eu não sendo ninguém, vamos dizer assim, no cenário brasileiro, parte de análise, na parte de comentário, se eu falar alguma coisa errada aqui, vai chegar uma bomba na minha casa. Então, vamos lá.
Começando do fim, PEN ganhou 3-0 da INTZ, foram 3 jogos muito bons da PEN, e a INTZ não jogou. Tá, como assim? Vamos demorar mais um tempo falando disso. A PEN entrou muito mais confiante do que a INTZ. Falando de quem está observando de fora. Tá? Não sei detalhes, não sei como é que estava o ambiente de cada time, mas o que me pareceu, assim como pareceu para outras pessoas também, é que o humor, a ambientação da PEN estava dando algo a mais para eles. E a INTZ estava mais contida, mais apática. Não se sabe porquê, provavelmente ninguém vai saber detalhes ou fatos corretos, porque, enfim, não se comentam essas coisas no cenário. Vamos lá. Primeiro jogo, vocês todos assistiram. Eu não preciso ficar falando dos detalhes de jogados nem nada. Mas primeiro jogo, apesar da INTZ ter começado do jeito que a INTZ está acostumada a jogar, com uma boa movimentação de mapa, incluindo pegando First Blood na bot lane, lá no gank do Joxer, junto com o Yang. A INTZ não soube se comportar diante do como a PEN estava jogando. A PEN pegou uma composição que teria sido, se não por causa de 1 ou 2 bans, de um ban, como dizem os analistas, teria sido uma composição ótima de Protect, The Carry ou Jugger mal. Se fosse o Kog mal como a The Carry, foi uma Vayne, e se também a Janna não tivesse sido banida. Dizem que a Janna é muito importante para essa composição, mas enfim, não vou entrar nessas análises de composição. Só que foi uma Vayne e a INTZ deu calls equivocadas. Por quê? Eles estavam se comportando como se eles estivessem querendo, e eles estavam querendo evitar confrontos com o time da PEN, evitar os skirmishes e evitar os teamfights com o time da PEN. Estavam rodando o mapa, pegando torre, pegando objetivo, pegando torre. Eles botaram vantagem de torre e se mantiveram igual, em termos de igual entre aspas, né? Não em números exatos, mas se mantiveram bem em termos de gold por causa dessa movimentação, que é uma movimentação característica da NTZ. Eles sempre tiveram um macro play muito bom durante grande parte do split, vamos dizer assim, que fez eles ficarem primeiro colocado do campeonato. Mas durante essa movimentação eles acabaram fazendo calls desnecessárias e deram formas para que a PEN se mantivesse atrás, colado neles, em termos de gold, não só de gold, mas de itens. Proporcionou que a PEN, que os carregadores da PEN começassem a ficar bem fortes, mesmo antes de um late game que eles PEN queriam, no caso da Vayne e do Victor. E uma peça-chave também dessa composição, que são os protetores dos carries, estavam bem. Nenhum protetor de carry ficou em desvantagem. Seja o Mylon, seja o Sertuli, seja o Jude. Então todos os membros da composição da PEN estavam muito bem na partida. O Victor do Kami não morreu. Acho que morreu uma vez, não morreu. Não morreu, se eu não estiver enganado. O BRTT pegou 2 kills ou foram 3 kills muito cedo com sua Vayne. Kills, mais uma vez, que não deveriam ter existido. Então, numa composição em que o forte é no late game, ou a chegada para o late game, a INTZ, que não conseguiu desempenhar, não conseguiu executar sua estratégia muito bem, nesse jogo deixou que a estratégia da PEN se sobressaísse
em determinado momento do jogo, que era exatamente o momento do jogo que eles queriam. Então, a PEN procurou as lutas, conseguiu vencer as lutas, porque chegou um momento que eles já estavam mais fortes e a NTZ não podia fazer tanta coisa por causa da diferença de composição e estratégia, e o primeiro jogo ficou para a PEN. No segundo jogo, foi um jogo que a NTZ veio com uma outra proposta, não uma proposta de correr tanto o mapa, mas uma proposta de focar em objetivos mais estáticos, como seria o dragão, e em menos movimentação entre lanes e mais movimentação direta para a base inimiga, e com piques como o Urgot. Não é um pique desconhecido, mas que em termos de meta atualmente o Urgot já não vem mais sendo tão pego. O qual foi o grande detalhe? Novamente, Jockster não jogou bem, foi quem disparado mais morreu, principalmente se juntar os 3 jogos. Por outro lado, o Talkers estava muito bem, ele que dessa vez nesse jogo estava de Vitor. O Kami ficou para jogar de Orianna, que tradicionalmente ele mesmo falou não é um champion muito bom para ele, mas pegaram e ele errou, sei lá, 70% dos ults da Orianna. Não julgando ele, porque enfim, eu não tenho o que dizer, mas ele mesmo fala que a Orianna dele não é lá essas coisas, e realmente não foi. Se ele tivesse acertado mais ults ali, teria sido muito melhor para a PEN. Só que chegou um momento que os dois times estavam muito fortes. A INTZ e a NTZ estavam na vantagem porque já tinha pelo menos um inibidor destruído, as torres dos Nexus tinham caído, inclusive, já estavam no chão. E nesse momento ocorreram 2 calls bastante equivocadas da NTZ. Não sou eu que estou falando, não só sou eu que estou falando. Outros analistas também falaram, viram isso, apontaram isso. Primeiro, uma luta no dragão em que só o Kami ficou vivo, o Jockster e o Alok, se eu não me engano, foram querer interromper ou não deixar o Kami voltar para a base, enquanto o Yang estava tentando bater no Nexus com o Nar. Todo mundo diz que quem salvou a vida da PEN aí foi o inibidor que voltou sozinho do nada. Não, não foi isso. Era um mid laner vivo, um top laner vivo de GA e um suporte vivo contra o mid laner. Isso por 40 segundos ou mais, eu não me lembro dos timers. O que aconteceu? Eles voltaram base, o Jockster e o Alox voltaram base, aliás, não voltaram base, o Kami matou, pelo menos eu tenho certeza que o Kami matou o Jockster, e o Kami foi defender a base do Yang. O Yang, mesmo sendo um Nar, não teve poder suficiente para derrubar o Nexus, claro, e nem para derrubar o inibidor, e teve que voltar à base. Voltaram base, os times se juntaram novamente, deu aquele flank TP maluco do Mylon, que o time da PEN conseguiu na mid lane eliminar o Alok. Era uma situação entre 4x5, o inibidor da PEN, que até então estava caído, renasceu, ou foi refeito, mas novamente foi destruído pelos minions, e a PEN estava empurrando a mid lane num 5x4. É aí que vem a segunda decisão. Tem até uma outra decisão, modéstia à parte, que os analistas dizem que não influenciou tanto, mas eu acho que sim. A decisão errada da INTZ foi: eles quiseram segurar um 5x4 no late game contra um time que estava muito forte.
Sendo que, aí é que vem o detalhe, e o momento psicológico deles, não sei o que aconteceu, que eles não deram não tomaram essa decisão. Novamente, o Yang de Na tinha TP. Ele poderia ter atravessado o mapa todo com TP, ido lá para a base da PEN e começado a bater no Nexus direto. Era só bater no Nexus, porque já tinha Super Minion no Nexus. Nem que ele não batesse no Nexus, nem que ele tentasse só limpar os Minions e deixasse os Super Minions bater. A PEN, a decisão difícil ficaria então para a PEN. A PEN ia ter que decidir se deixava todo mundo lá, tentando competir no base race, na corrida, para ver quem derrubava primeiro o Nexus, ou voltar para alguém segurar o Yang. A INTZ não fez isso. Perderam o Joxer, que não tinha Zhonya e foi simplesmente dizimado pela PEN na primeira oportunidade que eles tiveram. Os analistas dizem que ele não precisava de Zhonya porque ele era um Vitor e onde que eles iam deixar a PEN chegar perto do Vitor? Bom, a PEN chegou perto do Vitor na hora de ganhar o jogo. E ficou só a Lox e Yang para defender com o Micão, são 3 contra 5 e GG acabou o segundo jogo. Eu não sou muito fã de dizer que time profissional morre depois de certo tipo de derrota, mas como eu já nesse caso, como eu já tinha notado a INTZ, não sei, a variada, vamos dizer assim, antes mesmo de começar a final, eu fiquei com aquela coisa na cabeça, realmente esse terceiro jogo vai ser 50 vezes mais difícil para eles. Foi um jogo que inclusive eu não pude ver direito, porque eu estava assistindo com os meus amigos noobs lá na casa de um deles, e a NET inventou de entrar em manutenção lá na região exatamente na hora do terceiro jogo, então a gente não viu muita coisa. Mas o pouco que eu vi, estava no começo do jogo 2-1 em kills para PEN. Eu vi que tinha um Mylon de Shen correndo lá no top e a INTZ tentando usar o Maokai do Yang para alguma coisa e não estava fazendo nada. Aí eu já disse, a INTZ não tem como segurar o Shen. Nesse momento a internet caiu, eu não vi mais o jogo. Mas eu cheguei em casa e a internet já estava explodindo com as coisas do tal do backdoor do Mylon. E 3-0 PEN. A PEN foi bem melhor que a NTZ e espero que eles tenham cabeça suficiente para representar bem o Brasil, não só no wildcard, que todo mundo diz que a PEN tem demonstrado um nível de jogo bem superior os dois times do wildcard, que é o time mexicano e o time russo. Fica meia dúvida com relação ao time russo, porque enfim, o time russo tem jogadores já bem conhecidos, jogadores que gostam de aprontar, mas que no geral a PEN é bem superior aos dois e já dão como quase garantida a vaga da PEN no Mundial. Isso é muito bom, ótimo. Espero que eles consigam levar esse momento bom para o wildcard e principalmente para o Mundial, que lá vai pesar, certo? Então, esse foi o CBLOL. Não tem o que discutir, PEN jogou muito melhor que a NTZ, mereceu ganhar e a gente está na torcida para que eles só continuem melhorando a cada vez mais com a cada jogo que eles vão ter por aí. Bom, o que está faltando para